Estudante, seja bem-vindo ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos falar sobre a concentração e quantidade de matéria. Nós continuaremos o assunto de soluções, mas hoje iremos focar na concentração e quantidade de matéria. Antes de iniciarmos a nossa aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai dar aquele like e vai compartilhar o link com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. O que vem a ser concentração em quantidade de matéria, que a gente pode ainda chamar de concentração em mol por litros ou ainda molaridade. A concentração em quantidade de matéria, que pode ser mol por litros, mols por litros ou molaridade da solução, é a quantidade de mols do soluto existente em 1 litro de solução. Essa vai ser a forma de expressarmos a concentração em quantidade de matéria. Assim como vimos lá na concentração comum, onde nós dividíamos a massa do soluto pelo volume da solução, aqui nós vamos dividir a quantidade de soluto, só que em mols, pelo volume da solução em litros. E aqui nós temos, a expressão M de molaridade ou concentração em quantidade de matéria é igual a N1, que é a quantidade de soluto em mols, dividido por V, que é o volume. A unidade que vamos usar é essa, mol por litro. Como o número de mol de soluto N1 é o quociente, ou seja, é a divisão entre sua massa N1 e a sua massa molar, temos. Então a gente pode reescrever essa expressão dessa forma. Mas o que vem a ser a massa molar de uma substância ou de átomos, de moléculas? A massa molar nada mais é que a massa em grama de um número de entidades elementares que equivale a 6,02 vezes 10 a 23. Então, toda vez que a gente for expressar a massa molar de alguma substância, a gente está expressando a massa de uma quantidade de 6,02 vezes 10 a 23 daquela substância. Esse valor é chamado de número de Avogadro. Então, o número de entidades elementares contidas em 1 mol corresponde à constante de Avogadro, cujo valor é 6,02 vezes 10 a 23 mol. A gente vai fazer uns cálculos aqui e vocês vão entender como é que funciona isso. Então, vemos aqui, qual a molaridade de uma solução de iodeto de sódio, NaI, que encerra 45 gramas do sal em 400 ml de solução. Aí nós temos as massas atômicas, a massa do sódio, 23, e a massa do iodo, 127. O primeiro passo que nós vamos tomar aqui é tirar as informações que estão no problema. Qual é a massa do soluto? Se é massa, é M. Então, qual é a massa do soluto ali? A massa é 45 gramas. 45 gramas, essa é a massa do soluto. Qual o volume da solução? O volume da solução é esse aqui, 400 ml. Então, o volume V é igual a 400 ml. Esse é o volume da nossa solução. E quer saber a molaridade, a concentração e quantidade de matéria. Vou botar um M maiúsculo aqui. É isso que a questão quer saber. Só que, para acharmos a molaridade, nós precisamos saber quem é o valor de N, ou seja, o número de mols, nós não temos aqui. Mas nós temos como achar. Nós vimos que para calcular esse valor aqui, a gente viu no slide anterior, que a fórmula pode ser reescrita, visto que a quantidade de matéria ela pode ser dada pelo quociente, ela pode ser dada, o N aqui pode ser dado pelo quociente, ou seja, pela divisão da massa do soluto por sua massa molecular. Aí você vai perguntar, mas professor,
Cadê o valor dessa massa molecular? Onde é que a gente encontra esse valor? O valor vai ser dado pela soma das massas unitárias aqui, ó, das massas atômicas do sódio e do iodo. Então, para sabermos quanto é a massa de 1 mol de iodeto de sódio, nós iremos somar as massas de sódio e de iodo. Então, a massa molar do NaI é a soma das massas atômicas de Na e de I, ou seja, de sódio e de iodo. A massa do sódio é 23 e a massa do iodo é 127. Então, 23 mais 127, isso dá um total de 150. Essa é a massa molar. Nós temos 150 gramas. Essa é a massa molar do iodeto de sódio. Pronto. Já tenho a massa que foi dada no problema, 45. Achei a massa molar, 150. Posso achar o meu valor de N agora aqui. N é a massa que foi dada no problema, dividido pela massa molar. Então, N vai ser igual a 45 dividido por 150. Quanto é que dá isso, pessoal? 45 dividido por 150. A gente pode fazer um cálculozinho rápido aqui. Vamos lá. Se fosse 45 dividido por 15, seria quanto? 45 dividido por 15 seria 3. Mas é 45 dividido por 150. Então, isso aqui é igual a 0,3. Esse é o valor de N. Pronto, já temos o valor de N, já temos o valor do volume que foi dado na questão. Agora a gente pode calcular a molaridade dessa solução. Lembre-se que a molaridade é dada pela divisão da quantidade de matéria em mols pelo volume em litros. O volume tem que estar em litros. Mas, opa, professor, o volume foi dado aqui em mililitros. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a conversão. A gente tem que transformar 400 ml, a gente tem que transformar ml para litro. E a gente já viu como é que a gente faz isso, né? Para transformar de mililitro para litro, basta dividirmos por 1000. Então, a molaridade vai ser 0,3, que é o valor do número de mols, dividido por 400 ml. Quando a gente transforma isso para litro, isso é igual a 0,4. E aí, agora nós vamos lá, né? 0,3 dividido por 0,4, isso é igual a 0,75 mols por litro. Então, a concentração e quantidade de matéria dessa solução é 0,75 mols por litro. Ok? Então, temos aqui os cálculos embaixo, né? Considere o texto. Uma solução de 2 mol por litro, então já foi dada a concentração 2 mol por litro, ou 2 molar, né, de NaOH, ou seja, hidróxido de sódio, apresenta, né, aqui espaço, mol dissoluto por litro de solução. Assim, em 10 litros dessa solução, encontramos aqui, né, para a gente completar, mol dissoluto. Identifique as quantidades que preenchem corretamente as lacunas. Quando a gente vê isso aqui, ó, 2 mol por litro, o que é que significa isso, professor?
Quer dizer que em cada litro de solução nós teremos 2 mol de soluto. Então, cada litro de solução, cada 1 litro de solução, nós teremos 2 mol de soluto. Então, no primeiro espaço aqui, ó, considere o texto, uma solução 2 mol por litro ou 2 molar de NaOH apresenta 2 mols aqui, ó, de soluto para cada litro de solução. Assim, em 10 litros dessa solução, encontramos quanto aqui? Então, veja, se em cada litro nós temos 2 mols, quantos mols nós teremos em 10 litros? Quantos mols nós teremos em 10 litros? Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3 muito rápida aqui, né? Então, se em cada litro eu tenho 2 mols, ó, então eu tenho 2 mols em cada 1 litro de solução, quantos mols eu vou ter em 10 litros? Só aqui, ó, executar essa conta. X vezes 1 é x mesmo. E 2 vezes 10, 20. Então, nós teremos, em 10 litros de solução, nós teremos 20 mols. Ok? Então, os valores que preenchem as lacunas são 2. Então, nós temos 2 mol de soluto para cada litro de solução. E em 10 litros de solução, nós teremos 20 mol de soluto. Ok? Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima.